Inove Energia Solar e Segurança Eletrônica. Tenha o que há de melhor em câmeras de segurança, alarmes, monitoramento 24 horas, vídeo porteiro, portões eletrônicos e muito mais. Conheça também nossas soluções em energia solar e economize até 95% na sua conta de luz. Fale conosco e garanta mais tranquilidade e economia para você e sua família. 35 99845 6473. Atendemos toda a região. Rua Randolfo Fabrino, 146B, Centro. Coração de Minas Story Steak. Aqui você encontra a autêntica cachaça Coração de Minas, reconhecida como uma das melhores do Brasil. Ideal para saborear, colecionar ou presentear quem aprecia qualidade de verdade. E para o seu churrasco temos cortes de carnes nobres e selecionadas, queijos artesanais, frutos do mar frescos, vinhos e molhos especiais e uma linha exclusiva de presentes personalizados. Rua Doutor Pedro Tito Pereira, 293 Centro. Telefone 35 99890 0877. Academia Esquadra Fitness. Muito mais que uma academia. Um espaço para transformar seu corpo, sua mente e seu estilo de vida. Estrutura completa, equipamentos de qualidade e ambiente acolhedor. Profissionais capacitados para te orientar em cada etapa da sua evolução. Não importa o seu objetivo, aqui você encontra apoio, constância e resultado. Esquadra Fitness, academia de todos e para todos. Rua Doutor Pedro Tito Pereira, 267 Centro. Telefone 35 99862 4656. Clínica Torres, onde você encontra todos os tratamentos odontológicos em um só lugar. Desde limpezas e restaurações até aparelhos e implantes. E o grande destaque é o protocolo com carga imediata. Em menos de 24 horas, você recebe dentes fixos com segurança, conforto e qualidade. E o melhor, aqui mesmo você faz o raio-x panorâmico sem precisar sair da clínica. Clínica Torres, transformando sorrisos e mudando vidas. Rua Delfim Moreira, 126 Centro. Telefone 35 99879 2029. Muito bem, boa noite. Seja muito bem-vindo, começando o podcast Carmo Web Entrevista. Hoje é terça-feira, dia 10 do mês de junho, de volta, né? Podcast que estava fora do ar desde janeiro do ano passado. Estava com muita saudade de você, muita saudade de estar aqui, né? Entrevistando pessoas, contando histórias. A gente que contou tantas histórias, né? De junho de 2022 até janeiro de 2024, 65 convidados. Mais de 65 podcasts, né? Alguns convidados foram mais de uma vez. Então, estamos de volta e a partir de agora, todas as semanas, a gente tem um encontro marcado. Toda quarta-feira, a partir das 19h30. Hoje começando na terça-feira, mas a partir da semana que vem, toda quarta-feira, a partir das 19h30, a gente está aqui ao vivo participando com você, tá bom? Falando em nome da Clínica Torres, mandar um abraço para toda a equipe lá da Clínica Torres. Eu tô me ouvindo. Mandar um abraço também para Coração de Minas Story Steak. Mandar um abraço lá para o Léo, também para Potira. Inove Energia Solar e Segurança Eletrônica. Abraço para todo o pessoal lá da Inove. Também para o Bruno, para toda a equipe. Academia Esquadra Fitness. Abraço para a Renata, também para o Adil. Obrigado pela parceria de sempre. E o Restaurante Sabor do Pontal está aqui com a gente também. E desde já, agradecendo. Você está vendo aqui, ó. Tem pastel pra gente hoje, tem mini pastéis lá da Pastelaria da Roberta, que está em novo endereço. Daqui a pouquinho a gente passa para você onde está funcionando, ali na Rua Nova mesmo, no antigo supermercado da Penha, todo mundo sabe onde fica. Você encontra por lá, Pastelaria da Roberta, tá ok? Gente, e hoje, já tem gente mandando mensagem aqui, daqui a pouquinho a gente lê. E hoje a gente está recebendo, deixa eu passar um pouquinho aqui sobre o nosso convidado, tá? Vai ser na folha aqui mesmo agora, viu? Voltando às raízes, né? Ele é natural da cidade de Guaxupé, filho único, já esteve em Carmo do Rio Claro como diácono, depois foi pároco na cidade de Cássia, onde trabalhou também durante a construção do Santuário de Santa Rita de Cássia, depois de volta como pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui em Carmo do Rio Claro, onde está até hoje, desde 2022. E hoje nós vamos falar então, entre outros assuntos, tá chegando, hein? Chegou o mês de junho, chegou o primeiro arraiá da paróquia Nossa Senhora do Carmo e muitos outros assuntos com ele, Padre Júlio. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite a todos que nos acompanham aí pela Carmo Web.
Uma alegria imensa estar hoje participando do podcast, reinaugurando, né? Sim. Aqui com você o podcast. Muito obrigado pelo convite desde já. Padre, eu que agradeço, né? O senhor que mexeu na agenda Ali um pouquinho, né, para conseguir estar aqui, mas com certeza vai ser um momento de também, né, da gente falar dessa festa que está chegando, né, padre? Está chegando. Quinta-feira, se Deus quiser, começamos, né? Padre, antes da gente falar Da festa, queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Há quanto tempo o senhor está com o padre? Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história. Certo. Então, eu sou padre há 9 anos. Aham. Mas o tempo passa rápido demais, Sim, né? sim. Então, eu entrei no seminário em 2007, terminei os estudos em 2014, vim aqui para Carmo do Rio Claro como seminarista estagiário, trabalhei com o padre Célio na época durante 10 meses. Fui ordenado diácono estando aqui no Carmo, e depois de um mês de ordenado diácono, o bispo então me transferiu para a cidade de Cássia. Lá foi minha primeira paróquia, fiquei como vigário lá por alguns meses, mas pouco tempo, então assumi a paróquia como pároco, né? E lá fiquei como 6 anos. Certo. Agora estou aqui já há 3 anos. Há 3 3 anos. anos e pouquinho já, trabalho 3 anos e meio aqui em Carmo do Rio Claro. Tá certo. Padre, e os preparativos, né, para a festa, como é que tá? Então, a todo vapor, graças a Deus, né? A gente tem uma equipe muito boa mesmo, só tenho a agradecê-los, né? Que se esforçam bastante aí, que vestem realmente a camisa e que, se Deus quiser, vai ser um sucesso. Eu falo, né? Falta alguns obstáculos que a gente encontra aí no decorrer do caminho que vai tirar o brilho da nossa festa. Claro, com certeza. A gente está se reinventando, trazendo muitas novidades para atrair a comunidade. Eu sei que a comunidade vai abraçar com certeza. Com certeza. Mandar um abraço aqui, pessoal que já está assistindo, está mandando boa noite. A Célia Cruz, boa noite, seja bem-vinda. Também a Érica de Oliveira Teodoro Calimério, boa noite. A Eva Cruz, a Adriana Silva Castro, boa noite. A Wanda Cândido, a Maria das Graças de Paiva, boa noite. A Cleusa Marinho Vilela, abraço Cleusa, boa noite. Também a Vita Ribeiro e a Berenice Alves Fialho, boa noite para vocês. Gente, quiser fazer alguma pergunta para o padre, quiser fazer algum comentário, pode deixar aqui, que conforme for acontecendo, a gente vai passando para o padre aqui. O Nério Miranda Lima, estamos na montagem. O Nério faz parte da... né? Gente, eu esqueci de falar, viu, Nério, aqui agora, lembrei. Ó. Nós temos sorteio aqui hoje, viu? E olha que sorteio, olha o que você vai levar. Um marmitex e também um almoço que tem porco à paraguaia. Arroz branco e feijão tropeiro. No dia 22. Dia 22, que é o último dia da festa. Né? E também uma camiseta dos 215 anos, que eu não falei para você, mas... Opa, tem mais um prêmio aí, gente. Mais um prêmio, tá? Uma camiseta oficial aí dos 215 anos da nossa paróquia. Tá certo, então uma camiseta, também um almoço e um marmitex. Tá ok? Combinado? Beleza. Padre, vamos passar então a programação da festa? Eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui também. Né? Deixa eu só achar aqui que o Nério já me mandou. Abraço, Nério. E tem muita coisa para acontecer, né, padre? Tem bastante coisa, se Deus quiser. Show todos os dias, né? Muito bom show, se Deus quiser, todos os dias. Sim. Vai ser muito animado, muita novidade. Vamos lá. Dia 12, quinta-feira, tem missa de abertura às 19 horas. Vai ser na barraca? Não, vai ser na igreja. Na igreja mesmo. Com a bênção dos namorados, né? Já que é dia 12. Certo. Participação especial das comitivas carmelitanas. Como é que vai ser isso, padre? Eles vão fazer uma apresentação, as comitivas vão se reunir, vão apresentar, vão dançar quadrilha. Olha. Convido também aqueles que quiserem aí, os casais, aproveitar e caracterizar e dançar quadrilha junto com eles, será uma alegria. Vai ter fogueira? Vai ter fogueira. Tudo tradicional de festa junina, a gente vai estar lá, se Deus quiser. E ainda no dia 12, noite de abertura da festa, tem leilão de prendas e show com Fred e Leandro. Boa noite, Zé. O som, o quê? Recebi uma mensagem aqui, vamos ver. O som do padre não está legal. Guilherme. Agora tá melhor? Beleza. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mandou aqui. Ao Léo Andrade. Ô, Léo Andrade, pessoal da Rádio Difusora. Abraço. Esse entende o som mesmo. Deixa eu voltar onde eu estava aqui. Passando a programação. Dia 13, né? O senhor tem aí? Então me ajuda aí. Vai ser o terço cantado no Santo Antônio. Certo. Então vai ser o pessoal lá da Mata, né? O Cimar, que vai cantar todo o terço cantado, uma tradição muito bonita da igreja. E depois no final vamos ter a bênção dos pãezinhos, já que é dia de Santo Antônio, tradicional. E vamos estender também a bandeira de Santo Antônio lá na frente da nossa igreja. E a festa continua no seu segundo dia, né? Certo. Segundo dia nós vamos ter show com sons e palavras. Muito. Um abraço, Rodrigo. Isso, Rodrigo, sons e palavras.
muito bom, né? Aham. Depois, missa no sábado, missa, né, às 19h15, Sim. normalmente, e a nossa festa segue com Rony Cristiano nesse dia. Muito bom. E depois, no domingo, nós teremos, então, a missa não será às 19 horas, mas será às 17 horas, desculpa. Às 5 horas da tarde, aí sim, lá na barraca da festa, e logo em seguida a festa continua noite adentro. E vamos ter show. Já nesse primeiro domingo Nesse agora. primeiro domingo. Isso. Aham. E depois Juliano Belfort. Certo. Vai ser então neste domingo, né? Uhum. Aí depois a nossa festa continua na outra semana, né? Sim. Dia 19, isso. Dia 19, Dia quinta-feira. 19 que é Corpus Christi. Aham. Né? Então temos a parte religiosa, Sim. a confecção dos tapetes, né? Durante todo o dia, convidar Aham. os pastorais do movimento, já lembro aí da importância de estar se preparando também para esse momento. Depois a missa e procissão às 4 horas da tarde. Uhum. Terminada a missa e a procissão, Sim. a A procissão é às 4 horas, Isso. seguida. Aliás, a missa às 4 horas, depois a Depois procissão. e a Certo. festa segue noite adentro. Certo. Nesse dia a gente vai ter a presença de Reginaldo, shows com Uhum. Reginaldo. Certo. Né? No dia 20, terço em louvor a São João e São Pedro. Aí os responsáveis são os terços dos homens, que vão Aham. rezar também este terço. Depois vamos estender a bandeira de Santo Antônio, ou melhor, de São Pedro e São João, lá do lado de fora da nossa igreja. Nesse dia, nessa sexta-feira, Bruninho e Diego Muito bom. então, estarão abrilhantando a nossa festa. No sábado, leilão normal, missa normalmente, às 19h15, depois show com Vitória Costa. Se eu não me engano, ela é de Licinha, Uhum. né? Canta muito bem, muito bom show. Podem ir prestigiar que vocês vão gostar. E depois, no dia 22, que é o último dia, então, da nossa festa. Na parte da manhã, os horários normais, melhor, às 7 horas a primeira missa, depois a missa, ao invés de ser 9 horas, vai ser 10 horas. Uhum. A missa de encerramento da festa. Certo. Então, ao invés de 9, será às 10, e teremos uma carreata muito bonita que estamos preparando aí no Aham. Nosso Senhora do Carmo. Ela que vai vir sendo um carro de boi, Olha. diferente, né? Aham. Com criança, se Deus quiser, junto com ela. Aham. Vamos ter trator, vamos ter motociclistas, caminhão, vai ser uma carreata bem diferente. E bem essa animada. carreata já tem o percurso dela? Ela Ainda sai não por- tem definido não, mas provavelmente vai sair lá do trevo e a gente Aham. vai vir com ela até a igreja matriz. Muito bom. Tá? Isso, ela chega depois da missa? Depois da missa. A carreata vai ser depois da missa. Certo. Tá? Aí a gente vai passar depois direitinho o percurso, tudo Aham. certinho, né? Mas vai ser muito animado, já vamos preparando, né? Vai ser um barulho bonito, vai ser legal. certeza. Aham. Padre, agora que muita gente está curioso é para saber como é que vai ser esse porco paraguai dentro da festa. Esse porco vai ser assado dentro da festa? Eu tô curioso para Vai isso. ser assado ali na rua mesmo. Aham. Já estão preparados, vamos fazer os fornos ali mesmo, né? Aqueles lugares lá para assar ali, próximo ali à barraca mesmo. E o pessoal vai ver o porco assando ali para aguçar o cheiro. Não, né? não tem propaganda melhor, né? Não tem propaganda melhor do que o cheiro, né? Aham. Então vai ser tudo produzido ali mesmo, né? Tudo ali na barraca. Então a gente está vendendo a Marmitex no valor de R$20 e também estão vendendo self-service, que a gente convida para comer na barraca, Sim. né? Mas se quiser também comer a Marmitex na barraca, não tem problema. Mas com R$40 você come à vontade, é tão bom, né? Sim. E a gente vai estar ali confraternizando, vai estar acontecendo leilão, show, né? E eu vou estar lá almoçando também, se Deus quiser. Então vai ser um momento bem legal. Nós bem gostoso. estaremos. Se Deus É quiser. Então, a gente está bem esperançoso, né? Fala assim, coisas novas para acontecer e acredito que vai dar tudo certo, né? Com a bênção de Deus e a proteção de Nossa Senhora, vai iluminando e as coisas vão acontecendo. Padre, aproveitar o gancho, né, que o senhor falou que vai comer à vontade dia 22, mas o senhor emagreceu bastante, né? Graças a Todo Deus. mundo está querendo saber qual que é o segredo do Padre Ju para ter emagrecido desse tanto. Eles acharam que eu fiz até bariátrica, né? É? Não, mas não fiz não. Foi realmente uma reeducação alimentar, né? Eu me propus, depois que eu vim para o Carmo, acho que muito doce, aí a gente acaba se perdendo um pouco, né? Perdendo as rédeas. Mas eu resolvi dar uma mudança de vida, porque estava necessário por questões, não só questões estéticas, mas também pela saúde. Sim. Que mudou muito a questão da saúde, né? Então eu já estava às portas mesmo de fazer uma bariátrica. Eu já tinha chegado a pensar, cogitar, fui um médico em Passos, passou aquele mundo de exame, mas aí, como fala, o Espírito Santo age como quer, na onde quer e nas pessoas que quer, né? Sim. Aí minha madrinha, a Lúcia Freire, falou, não faz não. A minha mãe também, não faz. Aí a Lúcia falou, vou te levar numa nutricionista. Aí, depois falou o nome aqui? Pode, A Cláudia, nutricionista, né, que me ajudou muito nesse percurso. Aí falou, eu já fui em tantas, mas eu vou. Aí resolvi ir na Cláudia. E graças a Deus foi uma bela parceria. Né? Ela adaptou a minha rotina, a dieta à minha rotina, entronizei exercícios também com o personal para ajudar, também para dar esse apoio, né? E deu resultado, foi bom. Ô Cláudia,
já dizer para você que a partir de amanhã os novos clientes, 10% de comissão, por favor. Ela merece, a gente é bom demais. E o senhor está fazendo também exercícios, né? E puxar a sardinha aqui para o nosso parceiro, né? Lá na esquadra. Isso, lá na esquadra. Lá na esquadra, fazendo academia todos os dias 9, se Deus quiser. E para atentar a ele, a gente trouxe pastel. Né? Tá lá. Roberto, a culpa é tua. Padre, uma coisa que eu queria citar também, ainda em relação à festa, é a preocupação também com as crianças, né? Esse ano um parquinho todo preparado para as crianças. Sim, esse ano vai ter um lugar assim, bem grandinho, com bastante brinquedo para as crianças, né? Que é uma forma de atrair as crianças, atrair também os pais, para que possam aquela história, não tem com quem deixar meu filho. Isso, né? Vai ser um momento bem gostoso, divertido, né? Levando as crianças assim, que elas vão gostar. Tem muita coisa interessante, vai vir um parquinho bem completinho para a festa esse ano. Tá certo. Padre, uma questão também, né, que fez com que toda essa reviravolta acontecesse, né, foi a questão da suspensão, da proibição dos bingos, né? Como que o senhor, né, hoje como pároco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, né, recebeu essa notícia para ver tudo isso mudar tão próximo da festa, né? Sim. Então, se eu não me engano, foi em março, né? Um dia antes, o bispo mandou uma mensagem para nós padres do nosso grupo que temos, falando que haveria uma reunião online, que ele tinha que deliberar algo muito importante e com urgência. Aí então nós nos reunimos online no outro dia e ele falou então dessa situação, né? Que devido a algumas situações, algumas orientações do Ministério Público com relação à diocese, que não haveria mais a possibilidade de ter bingos e nem outros eventos que envolvam sorte na arrecadação de verbas para as nossas igrejas. Então, na hora foi um susto tremendo, né? Porque a gente já estava vendendo a nossa rifa, os nossos bingos especiais dessa festa desse ano. Então, na hora, eu fiquei sem ação, na verdade. Não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu pensava. Fiquei paralisado um tempo, confesso. Fiquei paralisado um tempo, até conseguir absorver, né, aquela notícia. E só vinha a festa na cabeça, né? A festa e as rifas, ou melhor, os bingos especiais já tinham sido vendidos. Mas aí me reuni, marquei uma reunião urgente, extraordinária com a equipe de festa e com o CPP no mesmo dia para noticiar, né, passar essas informações, o decreto do bispo. Então a gente seria necessário então remodelar a nossa festa. Mas foi bem assustador no começo, né? Mas depois a gente entende que dá tudo certo, de uma forma ou de outra vai acontecer. Porque muitas vezes, padre, às vezes as pessoas acham que vai atingir apenas a festa, vamos dizer assim. Mas, inclusive a gente estava conversando sobre isso antes, né, de começar aqui, os bingos, né, a receita das rifas e tudo mais, é de extrema importância para os serviços do ano todo da paróquia. Sim, né? sim. Com certeza. As pessoas acham que é só para reforma, só para construção, e não é. Porque, infelizmente, hoje em dia, a grande parte dos católicos, dos que participam da vida de igreja, não tem a consciência plena do dízimo e da importância dele. Então, como o dízimo não supre as necessidades mensais da paróquia, podemos assim dizer, esses eventos são fundamentais, porque todos os meses nós retiramos um pouquinho desse dinheiro para suprir as necessidades, porque muitos são os gastos. Sim. Nossa igreja é grande, né? Tudo hoje é muito caro, a parte de liturgia também é muito caro, e muitas outras obras que nós realizamos também demandam dinheiro, né? Então, como o dízimo não supre essas necessidades, as entradas fixas, as festas, esses dinheiros são fundamentais, é fundamental para as nossas comunidades, né? Porque, como eu disse, ele é um respaldo, né? Para que a gente possa caminhar tranquilo. Sim. E o senhor viu, né? Só uma também, assim, que às vezes vira e mexe, as pessoas questionam muito, gostaria de tocar nesse assunto também, mas não vou ajudar porque vai tudo para o bispo. É uma mentira isso, né? Isso é uma mentira. Toda a igreja, toda a diocese, todas as paróquias têm a obrigação de passar parte da sua renda para a diocese, que é a matriz. Porque ali vamos dizer, é dali que surgem as novas vocações, é dali que vem o nosso estudo de padre, é ali que cuida da matriz, que é a mitra, né? Então são muitos os gastos, muitos funcionários na parte administrativa, mas principalmente a gente não imagina o quanto é oneroso a formação de novos sacerdotes. Então esses 10% das entradas que vão para a mitra, basicamente são para esses gastos. Então não vai tudo para a mitra. Então, assim, vai uma porcentagem, isso todas as paróquias, todas as dioceses têm o mesmo costume, faz parte da vida da igreja, e o restante fica aqui para as nossas obras, para a igreja, para a diocese de Guaxupé, mas porém para a paróquia Nossa Senhora do Carmo, né? Então as pessoas às vezes confundem muito isso.
Sim. Inclusive, eu, né, pelo menos, tinha esse conhecimento que, eu sempre ouvi, né? A metade vai para o padre. Então não é nem metade, é uma parte. Não, a parte é uma porcentagem, né, de todas as entradas que vão para a diocese. E na diocese, como eu disse, é para esses custeios. Principalmente a parte de seminários, que é muito oneroso, né? Os seminaristas, alimentação, faculdade, outras demandas, ajudar as paróquias que às vezes também estão passando por dificuldades, né? A parte administrativa, que são muitos funcionários para manter a mitra funcionando com propriedade, como ela vem acontecendo. A nossa diocese hoje ela é referencial, podemos assim dizer, na parte administrativa e na parte organizacional. Então tudo isso demanda de financeiro, né? Sim. Inclusive o senhor falou aí de novos padres, né? Como o senhor tem visto ultimamente a questão de jovens querendo, né, ser padre, querendo entrar para a igreja? Como é que está nesse sentido? Então, infelizmente, até eu conversava acho com o próprio Dom Lanza, o dia que ele veio na Crisma aqui, que deu uma diminuída muito boa, muito considerável nas vocações, né? Não sei se é fruto do nosso tempo, das realidades difíceis que a gente está vivendo, né? Das tantas seduções do nosso mundo agora, o tempo presente, mas ainda permanece. Existem, acho que o nosso seminário está com menos de 20, mas não sei a quantidade exata agora, mas estamos com um número ainda considerável de seminaristas. Claro que é pouco, em vista do tanto que a gente já teve. Na minha época, por exemplo, quando eu entrei no seminário, nós éramos mais de 30, só em Guaxupé. Além da Casa de Pouso Alegre, tinha mais um tanto, né? Então, hoje, todos os seminaristas são menos de 20. Então, você vê como reduziu bastante, né? E isso a gente precisa rezar muito pelas vocações, com certeza, porque as vocações são fruto da oração da comunidade. Então a gente tem que rezar muito pelas vocações. E como que surgiu, né, essa vontade, né, no senhor de ser padre? Eu vi também que o senhor participava de um terço, né, junto com algumas mulheres, quando o senhor era criança, enfim, como é que funcionou? Sim. Então, a minha família é católica, né? Posso dizer que a minha avó materna era muito católica, muito religiosa, a minha mãe também. Meu pai não tanto. Mas eu, como filho único, então acompanhava muito a minha avó e a minha mãe nesses terços semanais. Eu, meu pai e minha mãe morávamos numa casa no fundo da casa da minha avó materna, Dona Vita, de saudosa memória, né? Então, tudo que a minha avó fazia, eu estava junto com ela. E minha mãe também. Então, minha avó recebia também minha mãe, a mãe rainha, mensalmente em casa. E lá no meu bairro, no Novo Horizonte, em Guaxupé, onde a mãe rainha se encontrava na terça-feira, era realizado o terço. Então eu ia com a minha avó, ia com a minha mãe, tinha aquele tanto de mulher lá, né? E o meu padrinho para tocar violão, padrinho de Crisma, sou Pedro, né? E era eu e ele lá de homem, basicamente, no meio daquele tanto de mulher, né? Então já foi, de certa forma, semente sendo fecundada no meu coração ali por meio do terço mariano, né? A mãe rainha. Eu lembro um dia que a dona Célia também, assim, depois de alguns anos já, era pequenininho ainda, mas ela me chamou para... como é que chama? Rezar o terço, né? Puxar o terço. Puxar o terço, o termo é esse. Sim. Puxar o terço. E eu lembro que eu fiquei numa felicidade tremenda, né? E ela foi lá do meu lado, devagarzinho, me ajudando, e eu fui rezando com ela. E às vezes, além de rezar o terço lá na comunidade, às vezes chegava em casa, antes de dormir, também rezava meu tercinho. Tinha uma imagem, que eu não me esqueço dela, que é aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida de plástico, que eles enchiam de areia, não sei se você chegou a ver isso. Não, mas eu tinha uma imagem bem pequenininha assim, e eu ornamentava toda ela com tinta, deixava ela bem ornamentada assim, mesmo assim ainda rezava o meu tercinho lá diante da imagem, tinha dias que rezava, né? E como eu disse, meu pai não era muito de igreja, mas eu lembro que ele testemunhou para mim um dia que ele chegou do barzinho lá do seu Cabo Novo, que ele ia todos os dias basicamente, depois do serviço, foi lá no meu quarto, a hora que ele chegou lá no meu quarto eu estava de joelho rezando, e aquilo lá foi um tapa na cara dele, né? Então, depois, meu pai e minha mãe receberam um convite do ECC, encontro de casais, deu o que fazer para o meu pai aceitar, né? Mas minha mãe convenceu, fizeram o encontro de casais. Eu falo que o encontro de casais na minha família foi um divisor de águas, porque meu pai se encantou pela igreja, meu pai participava ativamente dos encontros semanais, meu pai ele passou a fazer parte mais ativamente da vida da igreja, da vida da comunidade, foi chamado pelo padre para ser do CAEP, que é o Conselho Econômico, ajudava nas reformas, tal. Foi uma mudança completamente, entrou na pastoral do dízimo, e diante de tudo isso, eu como filho único, sempre acompanhando, sempre ali, nos encontros de ACC, nas missas, na pastoral do dízimo, e ali também foi desenvolvendo a minha vocação. Sim. Eu lembro que acho que 12, 11 anos eu ajudava eles no dízimo, lá na Paróquia Sagrada Família, né?
Depois o Padre Vitor, que percebendo também os meus dons, que eu tenho muito dom assim, para ornamentação, para a parte de liturgia, sempre gostei dessa parte, me convidou para ornamentar a igreja, fazer parte da equipe de liturgia. E também o seminário tinha muita ligação com a minha paróquia de origem, que é a Paróquia Sagrada Família. Geralmente o vice-reitor do seminário era pároco da minha paróquia. Então, vira e mexe, os seminaristas estavam ali. Então, também tive muito contato com esses seminaristas, que foi me atraindo cada vez mais a essa vocação, né? E assim foi desenvolvendo essa vocação. Mas eu falo que assim, a imagem que eu tenho, que eu tinha certeza da minha vocação, foi no dia 12 de outubro. Acho que vocês podem perceber que eu amo 12 de outubro, né? Mas assim, no dia 12 de outubro, que o Padre Vitor me chamou para ornamentar o altar e a imagem de Nossa Senhora, a igreja estava em reforma, tudo. Ele queria copo de leite, comprou um caminhão de copo de leite, a paróquia, mesmo a paróquia muito pobre, mas arrumou doações lá, comprou tanto copo de leite. E eu fiquei lá quase que o dia inteiro. Aí deu meio-dia, eu estava justamente fazendo o arranjo dos pés da imagem. Aí começou a tocar não tocar o sino, mas soltar os fogos, etc, etc. Aí eu olhei para aquela imagenzinha, me deu um sentimento tão especial que eu não sei explicar como foi. E ali eu tinha certeza que a minha missão era diferente, era algo especial, né? Mas tinha um pouco de timidez também, um pouco de vergonha, filho único. Então não me abria com muitas pessoas sobre isso. E o Padre Vitor sempre brincando com meus pais. Vou levar o Júlio para o seminário. E eu quieto, sem falar nada, só dava uma risadinha de boca, assim, de canto de boca e ficava tranquilo. Aí um dia ele falou, vou te levar, quando tiver encontro vocacional no seminário, eu vou te levar. Falei, tá bom. Só que ele achou que fosse brincadeira. Aí, num final de semana, o Padre Vitor presidindo na missa, na hora das preces, fez uma prece pelos seminaristas e pelos vocacionados que estavam vivendo o encontro vocacional no seminário. E eu fiquei muito bravo naquele momento. Falei, está tendo encontro vocacional, ele não me chamou. Ele falou que ia me chamar. Aí acabou a missa, eu fui na sacristia. Falei, padre, o senhor não falou que ia me chamar, levar para o encontro vocacional? Aí ele falou, falei, mas eu achei que era brincadeira. E deu um abraço apertado em mim. Você quer ir mesmo? Eu falei, quero ir. Aí, a partir daquele momento, ficou mais, vamos dizer assim, mais fortemente, mais certo essa questão de acompanhamento vocacional. Aí ele me passou meu nome para o Padre Paulo Sérgio, na época, né? Fiz o acompanhamento, fiz os encontros e decidi mesmo entrar para o seminário. Muito bom. Gente, são 8h07, o tempo voa. Vamos ver o pessoal que está participando aqui, vamos ler as mensagens. Deixa eu só achar aqui. Vários comentários já. Deixa eu só achar aqui, né? Eu tô apanhando esse celular aqui. Ô Guilherme, você tem que deixar eu colocar o notebook aqui. Não adianta, ele não deixou eu colocar o notebook aqui. É mais prático, eu não tô conseguindo ver os comentários. Padre, e o tempo de, enquanto eu encontro aqui, o tempo de seminário, como é que foi? O tempo de seminário foi muito bom, né? Uma experiência nova. Eu que era filho único e agora conviver com aquele tanto de gente, né? Dividir quarto, dividir tudo. Então, assim, foi uma experiência muito boa. E uma dúvida que as pessoas têm, o senhor que é de Guaxupé, o senhor vivia na sua casa ou vivia no seminário? Não, vivia no seminário. Sim. A mesma vida que os seminaristas tinham, tinha também. Só ia para casa quando eles também iam, né? Então, foi uma experiência muito boa, muito aprendizado, muito crescimento, muita crise, mas foi um tempo muito especial. Eu falo assim, quando a gente entra no seminário, mesmo que nós não saímos ali padre, ordenados, a gente sai dali realmente com uma formação muito grande, espiritualidade, questão humana, em várias dimensões da nossa vida. Padre, para a gente encerrar esse primeiro bloco, queria que o senhor falasse sobre os 215 anos da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Então, né, nossa paróquia este ano completa 215 anos de história. É muito tempo, né? Bastante. Bem mais tempo do que a própria cidade de Carmo do Rio Claro. Sim. Então, nós queremos festejar, né? Nós queremos comemorar. É uma data que não pode passar em branco, né? Então, a gente tem que comemorar. E uma primeira atividade dessa comemoração foi, nós pensamos na camiseta. A camiseta comemorativa oficial dos 215 anos da paróquia. O slogan é 215 anos, um povo, uma mãe e uma missão, né? Então a gente vai trabalhar nessa dimensão. E no segundo semestre, se Deus quiser, teremos algumas outras atividades nos preparando para a celebração dos 215 anos. Que, na verdade, é dia 2 de novembro. Mas é uma data meio finados, né? Então, provavelmente, nós vamos celebrar nos dias próximos ali desta data, né? Para não ter conflito de celebração, vamos assim dizer,
conflito litúrgico. Aí a gente poder celebrar tranquilamente os 215 anos da paróquia. Essa camiseta já está sendo vendida? Já está sendo vendida. Né? E comprando também, além de você vestir essa camisa, faz parte da história, você também colabora, né? Com a nossa paróquia, com as nossas atividades, tudo isso é também em vista disso. Tá certo. Gente, agradecendo mais uma vez aqui os nossos apoiadores, agradecer a Clínica Torres, deixa eu pegar minha colinha aqui, que são muitos patrocinadores, mas eu quero mais, viu, gente? O Guilherme falou esses dias que o comercial ia ter 10 minutos, eu quero 1 hora de comercial. Clínica Torres, também Coração de Minas, Store Steak, Inove Energia Solar e Segurança Eletrônica, Academia Esquadra Fitness, Restaurante Sabor do Pontal. Gente, próxima quinta-feira, Dia dos Namorados. Você, namorado, cria vergonha na cara, leva sua namorada ou esposa, não tem problema, para jantar lá no Sabor do Pontal. Jantar completo com música ao vivo no Dia dos Namorados. Vendas, atenção, já é depois de amanhã, vendas somente por reserva, hein? Então corre lá e já reserva o seu lugar. Maiores informações, telefone, anota aí, 35999... Deixa eu começar de novo, o óculos não está muito bom hoje não. 35992208424. 35992208424. A gente vai fazer um pequeno intervalo para o padre já começar a comer o pastelzinho aqui, que eu acho que ele está com vergonha. E daqui a pouquinho a gente volta, segura aí. Inove Energia Solar e Segurança Eletrônica. Tenha o que há de melhor em câmeras de segurança, alarmes, monitoramento 24 horas, vídeo porteiro, portões eletrônicos e muito mais. Conheça também nossas soluções em energia solar e economize até 95% na sua conta de luz. Fale conosco e garanta mais tranquilidade e economia para você e sua família. 35 99845 6473. Atendemos toda a região. Rua Randolfo Fabrino, 146B, Centro. Coração de Minas Store Steak. Aqui você encontra a autêntica cachaça Coração de Minas, reconhecida como uma das melhores do Brasil. Ideal para saborear, colecionar ou presentear quem aprecia qualidade de verdade. E para o seu churrasco temos cortes de carnes nobres e selecionadas, queijos artesanais, frutos do mar frescos, vinhos e molhos especiais e uma linha exclusiva de presentes personalizados. Rua Doutor Pedro Tito Pereira, 293 Centro. Telefone 35 99890 0877. Clínica Torres, onde você encontra todos os tratamentos odontológicos em um só lugar. Desde limpezas e restaurações até aparelhos e implantes. E o grande destaque é o protocolo com carga imediata. Em menos de 24 horas, você recebe dentes fixos com segurança, conforto e qualidade. E o melhor, aqui mesmo você faz o raio-x panorâmico sem precisar sair da clínica. Clínica Torres, transformando sorrisos e mudando vidas. Rua Delfim Moreira, 126 Centro. Telefone 35 99879 2029. Muito bem, de volta ao podcast. Deixa eu pegar meu microfone, gente, não tem jeito de falar. De volta ao podcast Carmo Web Entrevista. Nós já abrimos Coca-Cola, já estamos comendo pastel e tá tudo certo. Obrigado, Roberta. Mandar um abraço pro pessoal da pastelaria da Roberta. Padre, continuando falando da festa, quinta-feira a gente começa. E uma das, até vou pedir ajuda pro senhor aí, que eu imagino que o senhor tenha, é o cardápio da festa, que esse ano, olha, gente, se você estiver fativer dieta, estiver fazendo regime, a partir de quinta-feira, dá uma pausa, volta só dia 23, porque o padre vai passar aqui que vai ter aqui, olha pra você ver. E antes que eu me esqueça também de falar do cardápio, falando aí dos Dias dos Namorados, né? O ECC também tá preparando uma barraquinha do amor lá. Olha. Então vai ter, assim, presentes para você ofertar para o seu namorado, para sua namorada. Bacana. Né? Bombons, doces, folheados. Então vai ter uma barraquinha lá no dia 12 para você fazer se presentear, né? Aqueles quem você ama. Então nós vamos ter macarrão, né? O tradicional macarrão, bolonhesa, aquele molho preparado artesanalmente, que é uma delícia. Famoso macarrão de festa que é diferente de fazer em casa. É famoso, não tem como você fazer igual, né? Não tem. Só que esse ano uma novidade, nós teremos também um molho branco. Molho branco. Então teremos as duas opções, vermelho e também aquele que preferir, molho branco. O churrasco, né? Espetinho de churrasco, espeto de queijo, espeto de frango, pastel, cachorro quente, espeto de morango, tortinha de morango. Esse ano vamos ter pamonha,
Vamos ter curau, maçã do amor, maçã da paixão, doce de leite, beijo quente, torrone, cocada, pipoca de micro-ondas, canjica, caldo de feijão, caldo de mandioca. Esse ano também teremos porção de torresmo, porção de mandioca frita e também vinho quente. Então, bastante coisa, né? Por falta de opção. Vai ser, pode ir. Ah, mas eu não gosto do macarrão da festa, tem um punhado de coisa. Torresminho com a cervejinha, né? Gostoso, né? Uma mandioquinha frita. Então tudo vai muito bem, né? Com uma boa música, um forrozinho para a pessoa dançar se quiser também. Vai ser muito gostoso, se Deus quiser. E vai ter o leilão também, né? Leilão. Então tem leilão. Vai ter brincadeiras também, como pescaria, né? Outras brincadeiras também. Correio elegante. Correio elegante, vai ter correio elegante também. E, como eu falo, vai ter o leilão de muitas prendas boas. Leitoa, o nosso freezer lá já está lotado de leitoa, viu? Olha. Quem gosta aí, pode comer da barraca também, né? Pode. A gente vai preparar para esquentar lá na hora e quem quiser comer, partilhar, vai estar disponível. Padre Júlio, queria que o senhor falasse um pouquinho. Recentemente, a Igreja Católica agora tem, né, um novo Papa Leão XIV. Queria que o senhor falasse, né, sobre qual que é a expectativa, né, do senhor para esse novo papado, né, enfim. Sim. Papa Francisco, de saudosa memória, né? Então a gente foi pego também pela... Sim. Estava vivendo a alegria da Páscoa, mas também a tristeza pela partida do Francisco. Então a gente ficava naquela ansiedade. Quem será o novo Papa? Quem será que vai dar continuidade aí à Igreja, vai segurar mais uma vez o timão de Pedro, né? Da barca de Pedro. Então eu acredito que foi uma surpresa, né? Grande. Eu falava nas missas até no final de semana, que às vezes a gente acha, né? Como diz o ditado, quem entra Papa sai cardeal. E realmente é isso. Porque muitos já eram cotados como um novo Papa. Né? Já entraram lá como preferidos, como os eleitos. Mas e foi uma surpresa. O Espírito Santo sopra onde quer, como quer e quando quer, né? Então foi eleito o nosso Papa Leão XIV. Eu acho que a surpresa já veio até no nome, né? Porque quando anunciou lá o nome de Leão XIV, foi uma surpresa. Eu fiquei surpreso, porque a gente esperava um Francisco II, um João Paulo III, né, que é alguém que fosse nessa linha. Então, o Papa Leão XIV foi uma surpresa. Mas acredito eu, né, assim, pela história, pela questão dos estudos, né, que ele vai dar uma boa continuidade àquilo que Francisco já vinha fazendo, né? Mas a gente tem que entender que o Papa ele é sucessor de Pedro. Justamente. Né? Não é sucessor de Francisco, não é sucessor de São João Paulo, ele é sucessor de Pedro. Então ele vai ter a forma dele governar. Né? Então a gente tem que confiar, tem que esperar. Né? Eu acredito pelo pouco tempo que ele é um Papa muito centrado, muito equilibrado, ao mesmo tempo que vai dar continuidade em grandes questões que o Francisco já tratava, também vai ser seguro em algumas outras questões. Né? O Papa Leão XIII, por exemplo, o antecessor, né? Ele foi o responsável por aquela encíclica chamada Rerum Novarum, das coisas novas. Então, é a encíclica que deu, vamos dizer, os fundamentos da doutrina social da Igreja, que falava ali naquela época da Revolução Industrial, da questão das empresas, das grandes cidades, a preocupação com os mais pobres, com os mais oprimidos, com a família como instituição basilar da sociedade, a questão também do cuidado dos direitos, da justiça, da paz. Então, acredito que seja nessa linha também que o Papa Leão XIII vai trabalhar. Padre, sobre, até uma coisa mais para baixo aqui, mas já encaixando, a questão das pastorais. Né? É um trabalho que vem crescendo cada vez mais, né? E eu já queria encaixar também a questão da PASCOM, né? A Pastoral da Comunicação, que cresceu muito durante a pandemia, né? E fez um trabalho tão grandioso que continua sendo importante até hoje. Com certeza. As pastorais são os braços da comunidade, né? É a forma que a gente encontra de estar ali evangelizando e colocando o dom a serviço da comunidade. E a Pastoral da Comunicação, como você mesmo disse, na época da pandemia foi estritamente necessária e agora não tem mais como voltar atrás, né? Porque é uma realidade e é muito especial e fundamental na evangelização. Então, acredito que a Pastoral da Comunicação hoje atenta à realidade dos tempos presentes, que é o tempo da modernidade, né? O tempo da inteligência artificial, o tempo da internet, que ela é fundamental na evangelização. Mas lembrando que não pode substituir também a presença, né? Que muitas às vezes confundem. Vou participar da missa pela internet.
E acho então, que é a mesma coisa. E é a mesma coisa. Na época da pandemia era uma coisa, Sim. não tinha outra possibilidade. Mas hoje nós temos, né, a possibilidade de estar presencialmente na igreja. Sim. Salvaguardado aquelas pessoas que têm possibilidade, que são acamadas, que são aguentadas, que não conseguem mais participar presencialmente e ativamente da vida da igreja. Então, sim, a PASCOM auxilia muito nessa dimensão, né? Chega ao coração dessas pessoas, sim, adentra os lares dessas pessoas, mas não elimina de forma alguma para nós que podemos estar na vida de igreja e na vida de comunidade. Sim. E puxando mais um gancho aí, PASCOM, radiodifusora, né? O senhor chegou aqui, a radiodifusora ainda era a rádio AM, né? Quando o senhor voltou já agora... já era, não, no primeiro momento, sim, né? Sim. O senhor voltou agora como rádio FM, né? E uma rádio que tem conquistado um espaço cada vez maior, né, padre? Com certeza, né? Quando eu era seminarista aqui, ela já era muito querida pelo povo carmelitano, sim, mas tinha muitas dificuldades, enfrentava grandes desafios. Sim. E acredito eu que com essa mudança para a FM só veio a somar, né? A nossa rádio difusora hoje está muito bem estruturada, é uma rádio modernizada, sim, é uma rádio mais atual, né? Que atende às expectativas da igreja, que adentra os nossos lares, que ajuda muito grandemente na evangelização. Sim. Então hoje nós podemos falar de rádio difusora como uma rádio como qualquer outra aqui da nossa região. Padre, uma coisa que tenho quase certeza quem não conhece o senhor não imagina, o senhor fez vestibular para administração de empresa? Fiz. Fiz, cheguei a fazer sim. Eu terminei, acho que com meus 17 anos, já no último ano de ensino médio, né? Eu cogitei sim fazer administração de empresas, porque lá em Guaxupé a cooperativa é muito forte, né? Muito importante, lá é muito forte. E eu cresci naquele ambiente de venda, aquela empresa gigantesca, né? E o grande sonho das pessoas, às vezes, olha pra você ver, era entrar um dia e trabalhar na cooperativa. Trabalhar na Guaxupé, vamos falar o nome aqui para ver se é comercial. Ajuda não. E, inclusive, cheguei até a fazer entrevista para trabalhar lá e tal. Mas aí resolvi fazer a administração de empresas, que era uma parte também que eu gostava. Né? Mas nesse meio tempo, não passei no vestibular, mas nem comecei a cursar. Já entrei no acompanhamento vocacional e entrei para o seminário. Bom, o senhor veio para Carmo do Rio Claro, né? Foi ordenado diácono aqui em Carmo do Rio Claro. E logo em seguida o senhor foi transferido para a cidade de Cássia, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse convite para ir para Cássia e como é que foi a experiência por lá. Na verdade não é um convite, né? É quase ou vai ou vai. Gente, assim que fui ordenado, o bispo já designa a gente para algum lugar, né? E ele já havia dito que eu não ficaria aqui em Carmo do Rio Claro. Né? Aí eu lembro direitinho quando foi que ele me disse. Foi no dia da beatificação do Padre Vitor, lá em Três Pontos. Que eu fui acompanhando ele, né, na celebração. Na volta ele disse, olha, provavelmente você vai para Cássia. Cássia é assim, assado, você vai fazer isso, tal. Mas eu volto a falar com você para confirmar. Não fala para ninguém. Por enquanto é uma coisa que está entre nós. Aí eu já imaginei, né? Já fiquei imaginando, tal. Tinha ido à Cássia apenas uma vez, na casa do meu amigo, que é o Padre Sérgio. Até então não conhecia nada de Cássia, nem da realidade daquele contexto ali, daquela porção do povo de Deus, né? Mas aí então um dia ele me chamou na cúria, uma semana depois, e confirmou que eu iria para Cássia mesmo. Então eu fui trabalhar naquela época com o Padre Sandro, que era o pároco. Já estava há 12 anos, 11 anos e alguns meses lá na paróquia. Então eu fiquei como vigário paroquial. Isso foi no dia 5 de dezembro de 2015. Aí fiquei, então foi abril de 2016, eu fui ordenado padre, também já estava em Cássia. Depois, em agosto, finalzinho de agosto, o Padre Santo foi transferido e eu então assumi a paróquia de Santa Rita de Cássia como minha primeira paróquia. Né? Muito desafiador, um padre novo, carinha de moleque, né, como dizia as pessoas lá de Cássia, que até então não usava barba, né? Mas carinha de moleque, recém-ordenado, pegar uma paróquia que era tradicional, uma paróquia grande, bonita, fervorosa, uma devoção gigante, uma festa gigante, né? Aquela expectativa, né? Que como que vai ser? Mas graças a Deus foi espetacular. Falo que eu tenho um amor incondicional por Cássia, né? Primeiro amor a gente não esquece. Então assim, fui muito feliz lá. Muitos desafios. Até então, não estou falando aqui de santuário novo, né? Calma, vamos chegar lá, porque o que era grande já ficou maior. Aqui eu estou falando até então da paróquia Santa Rita de Cássia, a qual eu assumi. Né? E fui muito feliz por 2 anos. Então, foi realmente assim, uma experiência maravilhosa, né? De estar ali na paróquia. A igreja é maravilhosa, é linda demais, né?
toda em pintura, e eu amo essa parte artística, eu amo essa parte de arquitetura. Lá tem uns pequenos cantores de caça, então você celebrar uma missa, presidir uma missa, né, cantada pelos pequenos cantores de caça é muito bonito, muito espirituoso. Inclusive convidar, né, o pessoal que vai, né, toda semana, porque eu brinco todo sábado, o padre Michel, ou como é que chama o outro mesmo? O padre Johnny. Padre Johnny, eles no final da missa falam as cidades, né, que estão lá. Eu brinco que eles falam Carmo e mais algumas, né, porque o Carmo sempre está todo sempre sábado. Tá lá, né? Mas convidar o pessoal também para ir, né, não pode deixar de conhecer de forma alguma. No santuário, no centro da cidade. Acho que é um pecado ir em caça e na igreja matriz, Uhum. né, porque ela é belíssima mesmo. Lá tem a réplica do corpo de Santa Rita de Cássia, que eu entronizei lá no ano de 2019, foi uma graça, uma bênção, né? Uma marca também que eu deixei lá. Sim. Então foi maravilhoso, sabe assim, lá é uma igreja maravilhosa, né? E um povo muito bom. Então, estando lá em 2016, janeiro de 2018, eu fui chamado, convocado, na verdade, para uma reunião na Câmara Municipal, e lá estava o senhor Paulo Flávio de Mello, que foi o doador do santuário. Então, naquela ocasião, no final lá da homenagem que fizeram a ele lançou também um livro, História de um Empreendedor, e ele falava diretamente para mim: padre, agora eu vou falar com o senhor. Daqui 4 anos, vou entregar nas suas mãos a chave de um santuário para tantas pessoas, com um estacionamento para tantas pessoas, e foi falando. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu fazia. Tinha recém-acidentado, estava todo machucado ainda, mas estava lá. Então eu não sabia o que fazer, né? E acabou essa reunião, nem quis, fui direto para casa, pus a cabeça no travesseiro e ficava passando, nem dormia aquela Será noite. que é verdade? Ficava passando 1 milhão de coisas na cabeça, né? E depois, isso foi em janeiro, em agosto de 2018, começou as primeiras movimentações lá no terreno, onde é atualmente o santuário. Só de terraplanagem demorou 1 ano. Pensa bem. Só de terraplanagem ali demorou 1 ano para movimentar a terra e deixar ali no nível que está. Foi um belo trabalho. Gente, o Guilherme está me mandando aqui várias mensagens que o pessoal está mandando para a gente. Mandar um abraço para Terezinha Martins. Oi, tudo bem? Boa noite. Terezinha está assistindo. A Adriana Silva Castro. Padre Júlio tem um coração enorme. Amigo para todas as horas. É uma dádiva para a nossa comunidade tê-lo conosco. Nossa, obrigado, Adriana. A Ana Maria, boa noite. A Anésia Santos. A Rosa Melo, boa noite. Abraço, Padre Júlio. A Jaqueline Donizete Leite está mandando boa noite também. Ana Karina Andrade, boa noite. Obrigada pela dedicação com a nossa igreja, um ser de luz. A Marlene Torres de Carvalho. Minha neta Cecília é coroinha, e coroinha me sinto orgulhosa de vê-la. Ela está mandando um abraço. Um abraço para a Cecília. A Vanessa Silva, também a Ana Maria, boa noite. Rodrigo Bragança Ferreira, Rodrigo da Difusora, Rodrigo do Sons e Palavras, Rodrigo mais um monte de coisa, né? E o Rodrigo, inclusive, está convidado para estar aqui com a gente para falar um pouquinho dos Sons e Palavras, né? Parabéns, Zé Vicente, obrigado, muito bacana essa nova temporada. Que alegria ver nosso pároco falando das ações de nossa comunidade. Também a Fran Agripino. Minha prima. Sua prima? Uhum. Boa noite. A Marlene a Roda, a Roda teve com a gente no podcast anterior, né? Excelente entrevista, parabéns, obrigado, Roda. Tá convidado para estar aqui de novo, viu? Rodinha animada, né? Demais, né, Roda? Rodinha tem que estar na festa, né, Roda? Não pode faltar na nossa festa. Né? Né? A Roda tem que ser a primeira a chegar, a última a ir embora. A Maria Isabel Monteiro, a minha tia Isabel. Padre Júlio é uma bênção, a Dete Correia também. Quem mais? Tem mais 2 aqui. Não, esses 2 aqui é repetido. Padre, bom, começada, né, a construção do santuário, o senhor coordenou toda aquela construção, como é que foi? Então, como eu disse, foi toda uma doação, né? Quem tomou a dianteira mesmo foi o Paulo Flávio, que montou lá a sua equipe, né? E, então, assim, não teve como intervir em muitas coisas. Eu confesso que a parte que eu intervi foi na parte interior do santuário. Que a gente começou, né, a dar um melhor, vamos dizer, acompanhamento junto a ele ali. Mas ele começou a movimentação, né, a gente conversou com o bispo, era uma realidade, as máquinas estavam lá mexendo. Depois foi muito rápido a elevação do santuário, porque é tudo cimento armado, né? Sim. Então o caixote, vamos dizer, a parte externa já foi muito rápido feita, a parte das lojinhas. Aí estando lá o caixote, vamos assim dizer, pronto, e agora? Como que vai ser essa igreja, né? Aí tive auxílio de um amigo também, arquiteto, o Thiago,
Sugeri para ele, então, um arquiteto sacro, que inclusive fez o projeto da nossa igreja matriz aqui do Carmo, né? Aquele que eu apresentei, que tomou a frente lá dos trabalhos de adequação litúrgica do interior do santuário. Paulo Flávio gostou muito dele, chama Rômulo Piccoli, trouxe ele um dia de São Paulo lá para o santuário, e a gente foi lá, né? Lembro que eu peguei um caderninho, uma caneta, e fui andando em todos os cômodos que tinha lá no santuário, falando, aqui pode ser sacristia, aqui pode ser isso, aqui pode ser aquilo outro, aqui pode ser aquilo outro. Fui desenhando mais ou menos aquela estrutura que hoje está lá, né? Então, e depois o Rômulo veio para a intervenção assim, do espaço litúrgico, a questão de pinturas, a questão dos móveis litúrgicos, né? A questão mais, vamos dizer, estética, adequando a liturgia. Então, aí foi desenvolvendo, a gente pôde estar um pouquinho mais presente nessa etapa do santuário, né? Mas com relação à parte organizacional, foi tudo isso. Na época eu montei uma equipe, uma comissão do novo santuário, que tinha gente da cidade, gente da paróquia, para poder pensar todas as situações, que era muita coisa, é uma demanda muito grande, né? Que eu falo, como eu lembro da Andréia Salerno Valar, o cavalo passando arriado, ou nós pulamos nele ou não. Então, assim, sempre ficava aquela expectativa e aquela cobrança muito grande em cima de nós, de como nós lidaríamos com esse presente. Eu falo que Aparecida, por exemplo, foi diferente. Aparecida teve a manifestação de fé, teve lá o encontro da imagem, teve os milagres acontecendo, e aos pouquinhos o povo foi construindo. Primeiro uma capelinha, depois uma igreja maior, depois aquela igreja gigantesca que nós temos, com o tempo foi construindo. Naturalmente. Agora ali não, ali a gente ganhou a igreja pronta. E agora é preciso constituir... Uma responsabilidade muito grande. Agora é preciso constituir a parte organizacional, a parte de atrair devotos, a parte espiritual. Então, tudo isso demanda de muito tempo. Então, a gente pensou muito. Nossa, foi um tempo muito desgastante, estressante. Né? Aí, o bispo também mandou vigário para mim. Eu tinha um vigário para me ajudar. Mas eu estava ali, na paróquia, no novo santuário, cuidando de toda a realidade. Saí 3 meses antes da inauguração, mas antes já tinha... E como é que foi essa saída para o senhor voltar para Carmo do Rio Claro? Então, eu estava tão desgastado, mas tão desgastado, que eu conversei com o bispo. Isso foi em novembro do ano de 2022. Não, vim para cá em 2022, eu acho, né? 2022 foi a inauguração do santuário em maio, né? Isso. Então foi 2021. 2021. Então foi em novembro de 2021. Eu fui até a diocese e conversei com o bispo sobre a realidade, sobre o que estava acontecendo. Que era muita demanda, estava muito cansado, estava desgastado, não estava mais nem dormindo praticamente, né? Estava assim muito desgastado mesmo, muito ansioso, muito preocupado, como que ia se dar. Porque confesso que até então a diocese ainda não tinha intervindo muito. Eu estava me sentindo um pouco desamparado ali, além de ter uma boa comissão, mas eu estava sentindo um pouco assim. Aí eu acho que ele percebeu que o negócio era mais embaixo, passou a olhar mais para o santuário. Aí ele falou, não, você continua, né, vamos juntos, vamos trabalhando. Eu falei, então vamos. Fui mais um pouco, mas aí eu fui vendo que eu não ia dar... Não dar conta, mas eu estava numa fase da minha vida que eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Eu não quero fazer por fazer. Eu acho que tem que fazer realmente dando o máximo. Eu já tinha dado o meu máximo, por assim dizer, ali. Então eu preferi falar, não, realmente, dona Lanza, eu acho que é melhor eu sair. Eu prefiro sair. Amo Cássia, amo Santa Rita, amo estar aqui, mas eu prefiro que venha um com todo o gás, com todo o vigor, mesmo que falte 3 meses para assumir os trabalhos e poder fazer uma inauguração do jeito que merece. Porque senão eu vou estar aqui e eu não vou fazer uma coisa do meu, assim, do nível que eu gostaria de fazer, e eu não vou ficar satisfeito, não vou ficar feliz, e é melhor isso acontecer. Então, depois de muitas conversas, muitas tentativas, muitas tratativas também, aí ele chegou à definição ele aceitou essa minha renúncia. Né? Muitos não entenderam, né? Muitos ficaram bravos com o bispo e tudo mais, mas como eu disse, foi uma coisa conversada, foi uma coisa que eu pedi, eu tomei iniciativa, porque, como eu disse, o cavalo estava passando arriado. Então, realmente era preciso alguém que chegasse com um novo vigor para poder assumir ele mesmo em pouco tempo. Já estava tudo encaminhado, né? Eu deixei uma planilha lá com tudo que já havia sido feito, tudo que já estava encaminhado. Até os paramentos dos novos santuários eu já tinha desenhado, aprovado, era só mandar fazer. Então já estava assim tudo encatilhado, era só executar mesmo. Mas o mais difícil, vamos assim dizer, que até então era a questão do respaldo da diocese, né? Então eu saindo, a diocese teve um alerta e assumiu as rédeas ali, viu que o negócio era mais embaixo e aí conseguiu conduzir, né? Então eu fico muito feliz de ver que hoje o santuário está se desenvolvendo, está cada ano crescendo mais, né?
Isso eu não tinha dúvida nenhuma. As pessoas falaram, mas você vai sair de Cássio agora? Eu falei, vou, porque eu preciso sair para que alguma coisa melhor aconteça. É necessário que eu saia. Então foi uma saída, como dizem meus amigos, foi uma saída providencial. E realmente, porque por Santa Rita, né? Santa Rita o povo tem muita devoção. A festa de lá era maravilhosa, mesmo quando não tinha santuário, acontecia na rua, né? Uma estrutura toda montada, mas era lindo, lindo, lindo de ver, né? Então eu falo, Santa Rita atrai muitas pessoas, então não tenho dúvida, nunca tive dúvidas que o santuário daria certo, mas às vezes é preciso dizer, vamos assim, saber trilhar outros caminhos, né? Então é uma coisa que eu preferi fazer. Certo. Voltando para Carmo do Rio Claro, para a gente já começar a partir para o nosso encerramento, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: recentemente, investimento na modernização, né, do sino da Matriz Nossa Senhora do Carmo, também no som, né, e já aproveitando também a reforma, né, da Capela de Nossa Senhora do Rosário. Sim. Então, quando eu era seminarista aqui, Zé, eu olhava para a igreja e falava, eu posso contribuir muito nessa parte estética, nessa parte arquitetônica. Eu, particularmente, gosto muito dessa área, né, principalmente da liturgia. Só que quando a gente é seminarista, a gente não pode fazer muita coisa. A gente tem que ter subserviência, tem que ter respeito, obediência ao padre, né? A gente tem que saber o seu lugar. Fui para Cássia, então fiz meu trabalho lá. Quando o bispo falou que eu voltaria para Carmo, reacendeu muitas ideias, muitos sonhos, muitos desejos, né? Mas infelizmente não depende só da gente, né? Então, assim, um grande sonho que eu tinha, desejo que eu tinha, era de deixar a nossa igreja mais acolhedora. Sim. Uma igreja mais com cara de mãe, vamos assim dizer, com carinho, uma questão assim, mais, você se sentisse mais acolhedor, sim, né? Nossa igreja é muito bonita, é uma igreja moderna, uma igreja diferente, grande, muito espaço, né? Mas eu sentia que às vezes falta nela um certo acolhimento. Sim. Isso pode ser trabalhado na questão das cores, na questão de iluminação, na questão de a parte artística, né? Sem mudar a estrutura. Mas aí, conversando com os conselhos e tudo mais, resolvemos fazer então a proposta de uma reforma, futura reforma para a Igreja Matriz, né? Porque eu acho que a gente tem que ter algo plausível em mãos. Sim. Porque às vezes, vamos mudar a iluminação, vamos fazer a parte elétrica, que é uma necessidade urgente da igreja. Aí vai, estraga, porque foi pintado há pouco, mas estraga tudo de novo. Vamos fazer isso. Aí quando vê, tem que refazer, desfazer. Então quando a gente tem um projeto, a gente sabe como que a gente vai caminhar. Sim. Por etapas, por fases. Então mesmo que nós não fôssemos fazer de imediato toda a reforma, eu quis já ter um projeto dela na totalidade. Para que a gente não ficasse indo e voltando, né? Então já dá passos consistentes. Então por isso resolvi então chamar o Rômulo com o Robson, que eram arquitetos sacros, né, especialistas em liturgia, para fazer então um projeto para a nossa igreja. Foi aquele projeto que foi apresentado, enfim. Mas está um pouco assim ainda, vamos devagar, né? Com o tempo a gente vai melhorando, vendo o que dá para fazer, né? Então, assim, são sonhos que a gente traz, não para desfazer o que outro fez. Eu não sou disso. Eu acho que o fato de eu ter saído do santuário 3 meses antes da inauguração já mostra que eu sou uma pessoa que não tem assim, esse apego, vamos dizer. Sou uma pessoa, vamos dizer, muito humilde até, de reconhecer, né? Então, é mais questão mesmo de melhorar, né? De dar um contributo nessa parte. Então, como ainda não foi possível, a gente fez algumas coisas pontuais. Fala assim, a questão do sino. O sino da igreja é uma tradição. O sino é a voz de Deus que convida o povo à oração. E nós percebemos que cada vez mais as coisas vão se secularizando, né? Vão se perdendo as tradições, vão se perdendo os sinais. Eu acho que isso não pode acontecer. Então, no alto da nossa torre, nós tínhamos lá 5 sinos. Apenas 2 tocavam, né? Assim, manualmente ainda. Isso quando a corda não estourava, né? Ele tocava um só. E então, assim, um desejo que eu tinha era de restaurar, de refazer, né, de colocar todos os sinos para tocar. Então, fizemos isso também, reuni com o Conselho Econômico, falei desse meu desejo, já que é a questão da tradição, da voz de Deus convidando o povo, já que é uma comunidade mariana, tocar o sino 2 vezes ao dia, ao meio-dia, às 6 horas da tarde, são horários marianos. Sim. E fizemos, né? Então hoje a gente tem um sino maravilhoso, eu falo que é um sino digno de uma catedral que nós temos aqui, né? 5 sinos, um carrilhão, que ajuda muito na liturgia,
para convidar o povo para oração, mas também na própria liturgia, no momento do hino de louvor, nas procissões. Tudo isso nos auxilia a rezar. Né? Isso eu acho muito importante, é muito bonito. Não podemos perder as nossas tradições, aquilo que é característico da nossa fé. Né? É como dizer assim, vou rezar, está calor, vou tirar, não vou colocar casulo, vou colocar só a estola, ou não vou colocar túnica, vou colocar só a estola e vou rezar a missa. Não é assim. Acho que nós não podemos perder aquilo que caracteriza a nossa igreja, aquilo que é a tradição, aquilo que realmente nos define. Né? Então foi feito os sinos. A questão também agora, por pouco tempo, do som, né? Até você comentava comigo, né? Olha, falou antes de começar aqui que o som ficou muito bom, né? Que melhorou muito o som. E realmente era uma necessidade. Desde quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam, padre, o som está muito ruim. Lá no fundo a gente não escuta. Não entende o que o senhor fala, tal. Aí eu falei, mas a gente vai melhorar, a gente vai dar um jeito, né? Então fizemos orçamento aí com umas empresas, uns preços muito altos, exorbitantes. Aí, como providência, eu conheci essa empresa, que é lá de Itajubá. Foram, na verdade, sugestão de um padre, amigo meu, padre Leandro. Conversei com eles, fizeram uma proposta. Eles têm feito muitas igrejas, inclusive lá em Tiradentes, a Igreja Matriz de Tiradentes, o dia que eu fui lá, estavam lá coincidentemente, eu pude ver o trabalho deles, e fechamos o contrato e trocamos o sino todo, ou melhor, o som todo da igreja. Então pode que as pessoas não perceberam, mas todo o som, né, as caixas, os aparelhos lá dentro, tudo foram trocados, são novos. E melhorou muito. Demais. Né? Pelo menos para mim ali, que estou no presbitério, agora tem um retorno que eu me ouço, né? Ouço o coral, ouço as leituras perfeitamente. Né? Algumas pessoas também que estão lá atrás, que sentam lá atrás e falam, agora a gente está ouvindo, né? Parece que a gente está lá na frente. Temos também agora o som externo. Então, quando porventura uma missa solene grande, quinta-feira que vem, Corpus Christi, ficam pessoas para fora. Então eles vão ouvir também agora a celebração, né, ao mesmo tempo, com som. Então foi muito bom, um ótimo investimento. Né? Tá certo. A reforma da Secretaria Paroquial, deu uma melhoradinha também na parte estética da Secretaria Paroquial, para ser um pouco mais acolhedora, para ter um lugarzinho de atendimento ali embaixo, não precisar subir escadas. Então, assim, são coisas que às vezes as pessoas não percebem, mas que vão sendo realizadas e com o quê? Com o dinheiro das festas, com os dinheiros dos eventos e tudo mais. Do dízimo. Ajuda. Né? Padre. O Rosário, né? Sim, a Igreja do Rosário. Tá. Muita coisa, né? A gente fala demais, o padre fala demais. Hoje falando de já vamos ter que agendar outro podcast aqui. Falando demais, mas tudo bem. A Igreja do Rosário, então. A Igreja do Rosário também foi uma outra demanda que a gente tinha lá na nossa reunião do CAEP, né? Porque é uma igreja bonita, vamos dizer, uma igreja centenária, e que precisa de todo cuidado e carinho também, já está muito deteriorada. Então, definimos começar por ela uma reforma, né? Então, fazer a parte da pintura, principalmente, construir banheiros, que então não tinha, e não tinha nem ligação de água. Quem limpava a igreja limpava com a doação de água da vizinha, né? Então, agora temos ligação de água, temos 2 banheiros muito bonitinhos, bem feitinhos, bem construídos, com acessibilidade, né, no fundo da igreja, seguindo o padrão da igreja, seguindo as normas da igreja, tudo padronizadinho, bonitinho, né? Depois, então, o que era uma pintura se tornou numa restauração, porque a gente foi percebendo que tinha muita coisa deteriorada. A parte de madeira mesmo das janelas, das portas, muito cupim. Tinha parte ali de janelas ali onde a pintura estava segurando o vidro. Pensa bem. A pintura mascarava, mas estava oco, só estava a pintura basicamente segurando o vidro. Olha que perigo, né? Então teve que refazer a parte de madeira, a parte de parede, teve que também refazer tudo, foi embutido os fios, nós vamos colocar o som antigo da igreja, parte dele vai para o Rosário agora, né? A parte do retábulo, que é aquele altar-mor, né? Aquele altar bonito que fica lá na frente, que parece aquelas igrejas antigas de São João del Rei, de Ouro Preto, está sendo reformado também por uma empresa especializada, que é a Lídia Ariado, né? Então foi feita a remoção de todas as pinturas antigas, vimos o que era original, o que não era, vamos tentar resgatar a originalidade daquele retábulo, tiramos os cupins, então tá assim, vai ser colocado folha de ouro, né? Tudo assim, tudo muito bem feito. Então vai ficar uma igreja, como disse, belíssima, belíssima. Então vale a pena esperar. Sim. Padre, desde já quero agradecer o senhor, né, pela presença. E para finalizar, não pode ser diferente, calma que eu não esqueci do sorteio não, calma. Mais uma vez fazer o convite, né, para o pessoal a partir de quinta-feira participar da festa.
É isso aí, né? Estamos chegando, estamos às portas da nossa festa, que vai de 12 a 22 de junho. Esse ano uma festa nos moldes diferentes, mas como eu disse, todos empenhados, a equipe de festa muito empenhada e dedicada para fazer uma estrutura maravilhosa para acolher a você e a sua família, né? Então venha participar, venha se alegrar, esse ambiente familiar, muita comida boa, muitas brincadeiras para as crianças, shows bons, muitos atrativos, parte religiosa, para que nós possamos então angariar fundos para a nossa igreja, mas é claro também fazer comunidade. A festa tem esse intuito também, né? De angariar fundos, é claro, é o carro-chefe, mas também de fazer comunidade, porque ali a gente se une, ali todos no mesmo objetivo, todos no mesmo ideal, então ali a gente forma comunidade também, né? Se confraterniza. Então venha fazer parte aí, venha participar da nossa festa. Quinta-feira começamos com a missa dos namorados, bênção dos namorados. Então depois também tem a barraca do amor lá na festa, né? Para você comprar um presente aí, presentear o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua mulher. E vamos ter muita coisa boa, se Deus quiser. Tá certo, gente. Para fazer o sorteio... Espera aí que a voz não deu. Falei muito. Para fazer o sorteio, o que nós vamos fazer? Vão ser 3 sorteios, 3 perguntas. Quem responder primeiro, o Guilherme vai ficar de olho ali, a Flávia também, né? Quem responder primeiro, leva. E os ganhadores, gente, amanhã eu vou passar os nomes para a Anice, lá na Secretaria Paroquial, e você pode retirar direto lá com a Anice na Secretaria. Combinado, padre? Combinado. É só a camiseta que tem que ser encomendada, né? Sim. E depois, então, mas pode passar lá para passar o tamanho, sim. Tudo certinho, que a gente encomenda, então, para a pessoa. Combinado. Bom, 3 perguntas. Vou deixar a primeira para o padre. Qual pergunta que a gente faz para o pessoal poder participar? Pergunta? Vou deixar a última para o padre, então, que ele vai pensar. Eu já pensei em 2 aqui. Tá. Gente, nós falamos aqui, para você que prestou atenção no podcast, vai ser muito fácil. Qual é a cidade que nasceu Padre Júlio? Fácil demais, gente. Quem será? Ninguém ainda? Não é possível. Fácil demais, nós falamos aqui 1 milhão de vezes. Pelo menos aqui pra mim, Ninguém quer tá ganhar. pausado lá. Voltou a internet? Tá de boa? Não, Tá funcionando? Beleza. Ninguém? Não é possível. Tem ninguém assistindo, não é possível. Ou ninguém prestou atenção. Mano. E aí? Não? Bom. Respondeu? Érica de Oliveira Teodoro, então, da onde que é o padre? Da cidade de? Guaxupé. Aí. Bom, gente, segunda pergunta, muito fácil também, nós falamos bastante aqui. Qual a cidade em que o padre foi pároco pela primeira vez? Fácil demais, né? Facinho. Alguém acertou já, não? É a segunda pergunta? Não? Gente, mas vocês estão muito devagar. Vocês podem orar para o próximo. Tá com delay, porque lá... Pode ser, pode ser. Não, gente, vocês estão errando. Nós falamos quantas vezes aqui? Não. Cássia. Júlia Marques. Juliana Marques. Juliana Marques faz parte da pastoral da Pascom. Da Pascom, né? Então, Pastoral tá dos Noivos. Pastoral dos Noivos também. Juliana Marques faturou aí um ingresso para o almoço. Nós vamos dar para ela já que ela faz parte da pastoral, ela vai ter que comer lá. Então vai ser um almoço lá. E agora a gente sorteia então o Marmitex. Mas nada impede também, como disse o padre, de você comer o Marmitex lá na festa. Agora eu tenho que fazer a pergunta. Agora é o senhor. Então, lá, né? Quantos anos eu tenho de padre? Nossa, essa ele falou bem no comecinho. É. Quantos anos eu tenho hoje de padre, de ministério? Quantos anos ele tem de padre? É, de não ministério. é quantos anos tem o padre. De Calma. idade é 18, né? Mas... Alguém? Não? Gente, mas não é por nada não. Pra você ganhar um Marmitex com uma coisa tão boa, tem que ser um pouquinho custoso mesmo. Não pode ser tão fácil assim não. Né? Tá com delay, né? O tanto de Cássia aqui. Alô, Minas Turbo, ajuda nós. 9, Juliana Marques. Ah, de novo. Ô, Juliana, mas de novo. Pode, pai? Pode. Pode, né? Ganhou, tá ganhando, né? Então tá certo.
Padre, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí ao pessoal que ganhou. É só pegar com a Nice lá, conversar com ela amanhã, lá na Secretaria Paroquial. Padre, suas considerações finais. Minha gratidão, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha vida, um pouquinho do meu ministério, das minhas atividades aqui na paróquia e também tendo a oportunidade de divulgar, né, a nossa festa, que é tão fundamental para a nossa vida de comunidade. Então, só gratidão, agradecer a Deus, agradecer a todos. Rezem sempre por mim, pelo meu ministério, dizer que hoje muitos perguntam, o senhor gosta de Carmo? Com certeza, viu? Hoje já passei a amar Carmo do Rio Claro, gosto muito de estar aqui, sou muito feliz estando aqui em Carmo do Rio Claro, muito feliz de estar à frente da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Inclusive já ganhou o título de cidadão honorário. Já ganhei o título de cidadão honorário, né? Já tenho o título de já cidadão. É carmelitano. Tenho 3 cidadanias agora, gospelano, cassiense e carmelitano. Tá. Gente, para você que nos acompanhou nesse primeiro podcast, muito obrigado. Lembrando que na próxima semana a gente volta a partir na quarta-feira, né? A partir das 19h30, com o psicólogo André Tomé. E no dia 25, a gente traz aqui o professor Marco Mendonça. São esses os nossos entrevistados desse mês de junho. Agradecer muito a você que nos acompanhou, agradecer aos nossos patrocinadores, a Clínica Torres, também a Coração de Minas, Store Steak, a Inova Energia Solar e Segurança Eletrônica, a Academia Esquadra Fitness, Restaurante Sabor do Pontal, Pastelaria da Roberta, agradecer também o Saulinho Lanches, abraço Saulinho, Rádio Difusora, abraço Rodrigo que a gente conversou lá, né, durante essa semana passada também, sobre o podcast, a gente está uma parceria bacana lá, Carmo Web e Rádio Difusora, e agradecer também, estão aqui comigo, né, o Guilherme, também a Flávia, gente, Padre, nós fizemos uma enquete, né? Muita gente acertou que seria o senhor, muita gente disse que seria a Flávia, então eu já comunico para vocês que ela é convidada fixa do podcast, vai estar aqui toda semana, viu, gente? E um dia a gente coloca ela para sentar aqui para conversar também. Né? Para você que nos acompanhou, então, muito obrigado, fiquem todos com Deus, forte abraço, eu espero você na quarta-feira, dia 18, às 7h30 da noite. Com Deus.